No vídeo de hoje nós vamos saber o que aconteceu com a pessoa que investiu durante 5 anos R$ 500 todos os meses nos fundos imobiliários MXRF11, HGLG11 e HSML11. Nós vamos ver nesse vídeo quanto é que o investidor tirou do próprio bolso para investir, quanto recebeu em dividendo, quantas cotas conseguiu comprar durante esse período de 5 anos e qual foi o patrimônio final, o patrimônio acumulado no investimento em cada um desses fundos imobiliários. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal para não perder mais nenhum conteúdo como esse e diz aí para mim se você já investe em fundos imobiliários ou se é a primeira vez que você está ouvindo falar desse tipo de investimentos. E se você já investe, diz aí para mim há quanto tempo você tem fundos imobiliários na sua carteira de investimentos. Bom, como sempre tem muita gente procurando informações sobre fundos imobiliários, saber o que é, como funciona, quanto rende, no que é que eles investem. Então vamos dar uma pequena explicação aqui antes de entrar nos finalmente desse vídeo, mostrando quanto é que rendeu cada um dos fundos, numa planilha que eu vou fazer aqui direitinho para vocês. Antes da gente ir para a planilha, vamos falar um pouquinho de fundos imobiliários, para deixar todo mundo a par do que está acontecendo aqui. Se você nunca ouviu falar, se você quer começar a investir, você vai ter muita informação aqui agora, a partir desse momento, nesse vídeo. Então, se você entrou aqui nesse vídeo, cara, por causa do título ou por causa da thumbnail, com certeza porque você já ouviu falar de fundos imobiliários, que também são conhecidos como os FIIs, que também são considerados por especialistas como uma das melhores e mais fáceis maneiras do brasileiro ou do qualquer investidor investir no mercado imobiliário, sem necessariamente precisar comprar um imóvel. Porque investir em fundos imobiliários é isso, é você investir em imóveis sem necessidade de comprar um imóvel. Se você for procurar algumas informações sobre fundos imobiliários, você vai ver que sempre vai estar descrito que eles funcionam como um condomínio fechado, tá? Só que ao invés de moradores, dentro desse condomínio tem os investidores, que somos nós. Eu, que já invisto, você que está do outro lado que também já investe, e quem está querendo investir também vai virar um morador desse condomínio de investidores. E esses fundos têm um gestor e um administrador que reúnem os recursos desses investidores, da gente que está investindo, para que sejam aplicados em conjunto no mercado imobiliário, distribuindo assim, com esse investimento do nosso dinheiro, os ganhos dessas operações, sejam no rendimento recebido mensalmente, ou seja com ganho de capital, com valorização dos ativos da carteira de investimentos de cada fundo imobiliário. E existem alguns tipos diferentes de fundos imobiliários que eu gosto de destacar, esses 5 principais aqui, vamos dizer assim, que são os fundos de papel, que são aqueles fundos que compram título ligado ao mercado imobiliário, ao invés de investir diretamente em imóveis. Ou seja, a maior parte dos fundos de papel tem CRIs na carteira dele, que são certificados de recebíveis imobiliários, que são dívidas ligados ao segmento imobiliário, ou com lastro em imóveis. Geralmente os fundos de papel têm CRIs em carteira, ou LCIs, que são as letras de crédito imobiliário, LHs, são as letras hipotecárias, e outros ativos de renda fixa com lastro no mercado imobiliário. Depois do fundo de papel, o segundo tipo mais comum são os fundos de tijolos. Isso daqui todo mundo vai se sentir bem à vontade com esses fundos, porque são fundos que investem em imóveis de fato e recebem aluguéis desses imóveis e repassam parte desses aluguéis para os seus cotistas. Esses fundos investem o seu patrimônio em imóveis já construídos, geralmente, com o objetivo de ter retorno por meio do aluguel, como eu já falei. E alguns exemplos de fundos de tijolos são fundos que investem em prédios de escritório ou lajes corporativas, são aqueles grandes prédios que a gente vê aí em regiões nobres da cidade, galpões logísticos, hotéis, shopping center, hospitais e tem até fundos de agência bancária. Cara, olha só que interessante, é uma gama muito grande de ativos dentro somente dos fundos de tijolo, bem interessante isso. Tem também os fundos híbridos, que seria a terceira classe de fundos imobiliários que eu gostaria de destacar com vocês aqui, que são aqueles fundos que investem em mais de um tipo de ativo diferente. Por exemplo, temos o KNRI na nossa bolsa, que é um fundo que investe em lajes corporativas, ele tem prédios comerciais e tem galpões logísticos em carteira. Então, como ele tem 2 tipos diferentes de ativos na carteira, a gente acaba chamando ele de fundo híbrido. É um fundo que tem 2 ou 3 ativos diferentes, de segmentos diferentes dentro da sua carteira de investimentos. O quarto fundo que geralmente os especialistas dizem que é muito bom para iniciante são os fundos de fundos, cara. Para mim, isso daí não tem nada a ver se é bom para iniciante, fundo de fundo ou não. Mas tem muita gente que gosta de destacar isso. Que são os fundos que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Ou seja, eles compram cotas de fundos imobiliários. É como se você tivesse com preguiça de montar sua carteira de investimento e você vai lá e decide comprar um fundo imobiliário que já tem uma carteira montada e você só vai colocar o seu dinheiro ali e receber uma parte do lucro que ele tiver para distribuir. Simplesmente é isso. Você não vai ter necessidade de escolher seu fundo, ficar estudando o mercado, estudando cada um dos fundos para montar sua carteira. Os fundos de fundo já vão ter a carteira pronta, você só vai investir seu dinheiro ali e receber seu rendimento. Ponto. E por último, mas não menos importante, tem também os fundos de desenvolvimento, que são aqueles que investem a maior parte do patrimônio na compra de imóveis para ter o retorno por meio da venda deles, gerando assim um ganho de capital para distribuir parte desse ganho
para os cotistas. Só que a gente tem que ficar ligado que fundos de desenvolvimento não tem aquele lucro constante. Tem algumas coisas que podem acabar dando problema na obra e tal, e acabar afetando a distribuição de rendimento desse fundo. Então a gente tem que ter muito cuidado quando investir em fundo de desenvolvimento. É um fundo um pouco mais complicado da gente analisar. E sabendo já os 5 tipos de fundo imobiliário e sabendo também o que são fundos imobiliários, eu gostaria de destacar para vocês aqui os principais fundos que nós temos hoje no mercado, que são os fundos imobiliários MXRF11, HGLG11, que a gente vai usar aqui hoje nesse nosso exemplo, nesse nosso vídeo. Tem também o XPML11, que é o terceiro maior fundo em número de cotistas e número de investidores. O XPLG11 está em 4º lugar em número de investidores hoje, e o BCFF11. Porém, muitos desses fundos aqui, cara, já estão com os dias contados para perder essas posições, porque tem fundos que estão crescendo sua base de cotista de forma muito rápida. E por que eu falei o MXRF11 em primeiro? Porque hoje ele é o maior fundo imobiliário em número de cotistas que nós temos na nossa bolsa. Já está quase batendo 1 milhão de cotista, falta muito pouco aí. Como você já acabou de conhecer um pouquinho dos FIIs hoje, assim, alguns tipos de fundo que existem para investir, os principais fundos do mercado que eu já acabei de falar agora, vale também destacar as principais vantagens que existem em investir em fundos imobiliários. E a primeira dela é justamente não precisar ter muito dinheiro para você começar a investir. Afinal de contas, tem fundos aí cotados a R$100, 50, até fundos de R$10 você encontra hoje no mercado para você investir. E não pensa que só porque você está investindo só com R$100 você está investindo em porcaria não, tá? São os imóveis multimilionários. Você está investindo nos melhores imóveis que nós temos no Brasil, tá? São lajes corporativas, prédios comerciais na região da Faria Lima, são galpões logísticos espalhados pelo Brasil, os melhores shoppings também do Brasil. Então não pense que você está investindo em qualquer coisa só porque o valor do investimento é baixo, o valor de entrada é baixo, mas a qualidade do que você está investindo é muito alta. São imóveis que a gente não teria acesso, a maioria dos brasileiros não teria acesso tirando o dinheiro do próprio bolso. Então com o fundo imobiliário você vai ter acesso aos melhores imóveis do Brasil com pouco dinheiro. O segundo ponto bem interessante que a gente tem que destacar é o recebimento mensal de renda, ou aquele dividendo pingando na sua conta todos os meses, tá? Porque os fundos imobiliários são obrigados a distribuir 95% do resultado do caixa de forma semestral. Porém, no nosso caso aqui no Brasil, eles distribuem todos os meses uma parte do lucro que eles têm. Dessa forma, como a gente sabe que ele tem que distribuir pelo menos 95% do lucro do semestre, fica muito pouco dinheiro para o fundo investir e crescer. Então, geralmente, para crescer, eles acabam fazendo emissões, chamando novas emissões, vendendo mais cotas para o mercado para poder crescer, e alguns até assumindo um pouco de dívida para fazer esse crescimento do fundo. Mas, sabendo escolher bons fundos bem geridos, a gestão hoje é muito importante para você analisar, você com certeza vai fazer bons negócios aí no mercado de fundos imobiliários. O terceiro ponto, a terceira vantagem de investir em fundos imobiliários é que esses rendimentos mensais que eu acabei de falar com vocês são totalmente isentos de imposto de renda. Então, se você não sabia disso, fique sabendo agora, porque os fundos imobiliários contam com esse benefício para quem é pessoa física, tá? O investidor pessoa física não tem que pagar imposto sobre os dividendos ou os rendimentos recebidos dos fundos imobiliários. A quarta vantagem de se investir em fundo imobiliário, principalmente com relação ao investimento direto em imóveis, é a liquidez. O que seria liquidez? É a velocidade de que você consegue comprar ou vender esses ativos. Porque no caso dos fundos imobiliários você consegue vender ou comprar suas cotas em qualquer dia útil e após 2 dias úteis, no caso da venda, o dinheiro voltará para sua conta, e no caso da compra, no outro dia a cota já vai estar na sua conta e a partir do segundo dia útil você simplesmente tem que pagar por aquelas cotas que você comprou. Então é muito rápido. Ao contrário de um imóvel que, por exemplo, se eu quiser vender a minha casa aqui, eu não conseguiria, por exemplo, vender a sala da minha casa. Já no caso dos fundos imobiliários, se você tem 10 mil investido, você pode vender R$100, você pode vender R$1.000, você pode vender R$2.000 dos seus fundos imobiliários e continuar recebendo dividendo da parte que fica. Então essa é uma grande vantagem de se investir em fundos imobiliários. Você não precisa vender tudo. E se você quiser vender tudo, você também consegue vender muito fácil, porque tem liquidez. É muito fácil você comprar e vender as cotas dos fundos imobiliários. A quinta vantagem seria a baixa volatilidade, porque em comparação, por exemplo, com os mercados de ações, os fundos imobiliários oscilam muito pouco, bem menos do que as ações. Volatilidade que seria a oscilação do preço das cotas. Mas não vai pensando que fundo imobiliário tem só vantagem não, tá bom? Tem desvantagens também que eu gostaria de destacar aqui 3 com vocês. E a primeira desvantagem que eu quero destacar é justamente a oscilação do preço da cota, ou a volatilidade, como eu acabei de falar. Mas como assim a volatilidade é uma vantagem e uma desvantagem? É vantagem porque oscila pouco, bem menos do que o mercado de ações, por exemplo. E é desvantagem porque, como os fundos imobiliários são renda variável, então o preço da cota, por exemplo, você comprou hoje por R$100. Amanhã você pode querer vender, ou daqui a um mês pode, por exemplo, estar 95 ou 90. Aconteceu algum probleminha ali, caiu, um fundo perdeu algum inquilino, ficou com uma vacância, o mercado acabou jogando a cotação dele lá para baixo, você precisa vender,
caiu o preço e você pode perder dinheiro se você tiver que vender aquela cota naquele preço mais baixo. Por isso que é muito importante você ter um dinheiro que você vai investir nesses fundos imobiliários que seja um dinheiro que você não vai precisar gastar, tá? É o dinheiro que vai ficar ali. Você não vai precisar mexer naquele dinheiro. Então é muito importante você se atentar a esse ponto. Tem que ser um dinheiro que você não vai precisar. Você sabe que você não vai mexer naquele dinheiro. Ele vai poder ficar ali, te rendendo todo mês uma coisinha, sem você se preocupar em precisar usar aquele dinheiro ali. Outra desvantagem é a tributação de 20% sobre o lucro quando você vende os seus fundos com ganho ou com um lucro na venda, né? Por exemplo, se você vende um fundo imobiliário e tem um lucro na venda, você comprou por 100, vendeu as cotas por 120, 110, por exemplo, dependendo do valor que você tiver lucrado, você vai ter que gerar uma DAF e pagar 20% sobre aquele lucro. Por que eu digo dependendo do valor? Porque você só consegue gerar DAF a partir de R$10, tá? No mínimo, para você pagar tem que ser R$10. Então, se o lucro for menor do que R$50, você não vai conseguir gerar uma DAF para pagar 20%, porque R$10 o mínimo tem que ser R$50 de lucro. 20% de R$50 dá R$10. Então essa é uma desvantagem. Às vezes você teve um lucro absurdo aí, sei lá, de R$10 mil. Aí você vai, se você vender, você vai ter que pagar 20% sobre esse lucro. A vida é assim, tá? Tem muita vantagem, porém tem essas pequenas desvantagens que incomodam muito quem investe, principalmente quem gosta de girar a carteira. Mas fazer o quê? Nem tudo são flores, né? E o terceiro ponto é a dificuldade que os fundos têm para crescer, porque como eu destaquei, por causa da política de distribuição dos rendimentos dos fundos imobiliários, eles têm que distribuir 95% do lucro, então fica muito pouco em caixa. Eles têm uma dificuldade muito grande de crescer e tem que fazer emissões de novas cotas ou simplesmente emitir CRIs e pegar dinheiro emprestado tomando dívida para o fundo. Só que o fundo imobiliário não pode quebrar, então ele tem que honrar com aquela dívida de qualquer jeito. Então, para quem investe, principalmente pensando em valorização, eu acho que as ações poderiam ser uma opção melhor do que os fundos imobiliários, porque não conte muito com valorização em fundo imobiliário, tá? Foque na renda. Se você tem foco na renda mensal, na renda passiva, os fundos imobiliários são um excelente investimento para você. Lembrando, isso aqui não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ativo, tá? Só tô te explicando um pouco do que são os fundos imobiliários para você ficar inteirado no assunto e, quem sabe, tomar a decisão de querer começar a investir ou não. E se você quiser, cara, tem um material bem bacana aí também na descrição dos meus vídeos, ó, curso da Suno, curso do pessoal do Clube FI, tem um e-book também do meu amigo Alex Silva do canal, Primeiros Passos para Investir. Tem muito material bom, top aí na descrição. Tem alguns vídeos também que eu deixo aí nos relacionados, que se você quiser dar uma maratonada aí, são bem bacanas, ensinando várias coisas aí com relação a controle da carteira, falando de alguns fundos mais conhecidos e tal. Então tem muita coisa boa na descrição. Então, sem mais delonga, sem mais enrolação, vamos para o que interessa, que é saber quanto é que rendeu um investimento de R$500 por mês durante 5 anos nos fundos imobiliários MXRF11, HGLG11 e HSML11, como eu falei lá no começo, tá? Então a planilha está pronta e vamos lá mostrar para vocês o que foi que aconteceu com esse investidor que decidiu colocar esse dinheiro nesses ativos durante 5 anos. Para chegar nesses dados, eu usei o site do Clube FI, a ferramenta de juros compostos. Vou deixar na descrição aí também para quem quiser fazer uso da ferramenta, ficar à vontade aí e ver quanto é que rendeu o seu fundo imobiliário favorito ou fundo imobiliário que você esteja querendo investir. Lembrando que esse rendimento que eu vou mostrar aqui não garante nada para frente, tá? Isso aqui é renda variável, então nada aqui é garantido. O que rendeu hoje ou o que rendeu 5 anos atrás não é garantia que vai render agora. Pode render muito mais, mas também pode render menos. Renda variável assim. Pessoal, novamente eu vou ter que gravar essa parte da planilha aqui, porque o outro que eu tinha gravado estava sem áudio e eu não vi, só fui ver na hora da edição. Então vou ter que gravar essa parte novamente, sem reclamação. Vamos continuar aí com o trabalho, bola para frente. Vamos lá. Como eu havia falado com vocês, né? Durante 5 anos o investimento de R$500 no mês nos fundos imobiliários MXRF11, HGLG11 e HSML11. Então vamos lá, começando aqui pelo MXRF11 com som dessa vez, deixa eu conferir aqui, né? Não tá nada mudo aqui, então bora lá, sem mais delongas, sem mais enrolação. Então aqui estão as informações que eu quero trazer para vocês. Durante 5 anos investindo R$500 no MXRF11, o que teria acontecido com a pessoa que fez esse investimento? Nesse período teria desembolsado um total aí de R$30 mil, tá? Esses R$30 mil saíram do próprio bolso. Com esses R$30 mil teria comprado a quantidade de 2.924 cotas. Olha só a informação mais para baixo, que interessante. Durante esse período, se a pessoa pegou o dinheirinho que foi recebendo dividendos e reinvestiu em novas cotas para aumentar cada vez mais o rendimento, a pessoa chegou no final desse período de 5 anos com 3.862 cotas e teria comprado do próprio bolso, olha só que bacana, cara, só 2.924. Então chegou a 3.800, quase 4.000 cotas, fazendo o reinvestimento dos proventos. Um crescimento na quantidade
de cotas de 32,08%, somente reinvestindo os dividendos, tá? Quem não investiu, 2.900, quem reinvestiu, 3.862. Olha que bacana. Nesses 5 anos investindo e reinvestindo os dividendos no MXRF11, o investidor conseguiu um total aí de R$ 9.612,86 e teria acumulado nesse período um patrimônio de R$ 40.789,48. Olha só, que tirou do bolso 30 mil e no final do período está com 40.790 praticamente. Então é bem importante a gente reinvestir os dividendos, e aqui também conta um pouquinho, né, com a valorização da cota, que nesse momento está num preço bem esticado. Quem está comprando agora, na minha opinião, é louco, tá? Mas, independente disso, se ligou que bacana esses números? A importância da gente reinvestir os dividendos? Olha só que top, cara. Aumentou bastante o número de cotas para quem não reinvestiu e para quem reinvestiu os dividendos, e o patrimônio voou. Top demais. O segundo caso, a mesma coisa, tá? Só que agora com o fundo HGLG11, R$ 500 por mês durante 5 anos investidos. Vamos ver o que aconteceu. O valor desembolsado foi o mesmo, né? R$ 30 mil, o mesmo período, mesmo aporte, então é o mesmo valor que foi desembolsado. 188 cotas seria o número de cotas que a pessoa compraria do próprio bolso nesses 5 anos. A gente vê que é um valor, um número de cotas bem menor do que o MXRF11, mas o MXRF11 é aquele fundo de base 10. A cota dele está na casa de R$10, enquanto que o HGLG, no início do período aqui, da simulação, como eu fiz lá no site do Clube FI, se eu não me engano, a cota estava R$ 126 no período que eu comecei essa simulação, há 5 anos atrás. Então, é uma diferença bem grande. Com uma cota do HGLG lá atrás, você compraria 12 do MXRF11, por conta do preço da cota. Então, não dá para a gente comparar em número de cotas assim, mas simplesmente pelo valor investido. Então, quem só comprou do próprio bolso foram 188 cotas, e reinvestindo os dividendos, terminou o período com 234 cotas, um crescimento do número de cotas de 24,47%. Olha só que interessante também, né? No período, teria recebido aqui do HGLG11 um total de R$ 7.645 em dividendos, e finalizou esses 5 anos com um valor investir no patrimônio total de R$ 37.898, considerando dividendo e valorização de cota. Olha só que bacana, cara, que top os resultados que você tem simplesmente investindo e reinvestindo os dividendos que você recebe. Mano, bem interessante, né? E aqui, por último, mas não menos importante, é um investimento em 4 anos no HSML11. Por que 4 anos? Porque lá na ferramenta do Clube FI não tem um histórico de 5 anos do HSML11. Só tem de 4 anos para cá. Então não deu para fazer 5 anos aqui, mas na teoria é a mesma coisa. Só vamos diminuir um ano aí nessa simulação. Vamos lá. 4 anos investindo R$ 500 por mês. No HSML11, no final desse período, o investidor teria um total de R$ 24 mil, tá? Comprando assim 279 cotas com o dinheiro do próprio bolso, e fazendo o reinvestimento dos dividendos, conseguiu comprar mais 50 cotinhas, ficando com 329 cotas reinvestindo os dividendos. Um crescimento do número de cotas de 17,92% para quem reinvestiu os dividendos, tá? Saiu de 279 para 229. Nesse período de 4 anos, teria recebido em dividendos R$ 4.191,85. Bem bacana também, né? Por ser um fundo de tijolo, eu achei o dividendo bem interessante. E o crescimento do patrimônio foi bem expressivo, cara. Para 4 anos somente, foi um crescimento maior até do que o do próprio HGLG11 e bem maior do que o MXRF11. Ganhou 4 mil em dividendos, iria para 28 mil, né? Só que, considerando também a variação da cota, 31 mil, além dos 28 mil, dos 4 mil do dividendo, teve mais 3 mil reais em valorização de cota. Cara, absurdo esse ganho que teve aqui, cara, para quem investiu todo mês ali R$ 500 certinho durante 4 anos. Olha só que bacana, que importante que é você reinvestir os dividendos e sempre pensar em comprar o mais barato que você puder. Os momentos de queda em bons fundos imobiliários, com certeza, são oportunidade da gente comprar e fazer excelentes negócios. E eu achei bem bacana, cara, esse resultado do HSML, principalmente no ganho de capital. Cara, foi um ganho bem expressivo, mais de 3 mil reais só com ganho. Quase praticamente o que você ganhou em dividendo, você também teve em ganho de capital, em valorização da cota. Show de bola, top demais. Espero que esse vídeo possa ter ajudado você que está querendo começar a investir a simplesmente tomar uma decisão agora e dar o pontapé inicial na sua jornada também rumo à liberdade financeira. E segue aí acompanhando o canal, que aqui eu mostro também a minha jornada rumo à liberdade financeira, tudo que eu estou fazendo na minha carteira, quanto que eu estou investindo, dividendo que eu estou recebendo, tudo aí para vocês todos os meses eu trago. O vídeo vai ficando por aqui, valeu quem acompanhou até aqui, é nóis, fui!
Fui!